Quero trazê-lo agora, Roberto Dumas, professor do INSPER, especialista em economia internacional aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo, Dumas. Um prazer poder falar contigo. Obrigado, Paulo. Bom dia, Débora. Salete saiu. Bom dia a todos. Daqui a pouco ela volta. Ela tá aqui, só não tá no quarto, mas daqui a pouco derrubou o microfone, mas já volta. Volta. É ao vivo, é assim. Ô, Dumas, a gente trouxe hoje pela manhã uma notícia aqui, queria repercutir com você. A Coreia do Sul e os Estados Unidos aí dispararam 8 mísseis, né? No começo dessa segunda-feira, ali no largo da costa oriental, que fica na própria Coreia do Sul, após a Coreia do Norte ter lançado mísseis balísticos de curto alcance no domingo. Queria entender um pouquinho da sua visão, qual você acha que pode ser o objetivo desta ação e quais as consequências que isso pode acabar trazendo? Veja, o objetivo da Coreia do Sul é óbvio que é a retaliação do que a Coreia do Norte fez. Mas vamos combinar, a Coreia do Norte, talvez arranje alguns haters aí, ela não dá um passo sem a pedido da China. Então, esses mísseis, quando a Coreia do Norte solta, é uma maneira da China estar mostrando para o mundo de que ela tem um importante aliado. Porque, no final das contas, quem sustenta a Coreia do Norte é a China. Tem alimento, carvão, petróleo, tudo o que acontece. Então, é um termo meio chato, mas é é o amigo maldoso que você fala, vai lá e morde. E vamos mostrar para o mundo que nós temos o poderio militar. E por isso que a Coreia do Norte, cada vez que a China é desagradada em algum momento, ou cerceada, ou comentada de forma, principalmente agora que fez os 33 anos de 4 de junho, do massacre da Praça da Paz Celestial, muita gente comentou, muita coisa saiu, a China acaba usando a Coreia do Norte para mostrar o poderio, porque não fica nada bem a China soltar um míssil balístico. Então ele fala, então Coreia, solta um míssil balístico aqui, até para mostrar para o presidente dos Estados Unidos que a gente tem o armamento. Então, no final das contas, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Tanto é que, teoricamente, tecnicamente, a guerra entre as duas Coreias, começada em 1950, ela não acabou. Você tem um armistício. Você acaba uma guerra quando você assina um tratado de paz. Não foi assinado um tratado de paz. Eles simplesmente depuseram as armas, desde 1953. Então, tecnicamente, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão em guerra. Estão em guerra, que é o paralelo lá, etc. Obviamente não está em guerra, mas se você não tem um tratado de paz... isso fica uma coisa um pouco suave demais ou tênue demais essa linha. Mas a Coreia do Norte é utilizada, é usada assim, como se fosse o amigo mais forte para brigar com o vizinho e para mostrar para Joe Biden que, olha, se você intervir em Taiwan, não pense que eu estou sozinho, eu estou com a Coreia do Norte aqui do meu lado. Eu sei que você está na Coreia do Sul, mas a Coreia do Norte tem um poder balístico muito grande. E a Coreia do Norte só sobrevive graças a mim. A China deve pensar e falar isso. Então não se esqueça que, apesar de você ter olhado Coreia do Sul, você ter Filipinas, Guam, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, na Baía de Guam, etc., tal, no final das contas, é uma maneira da China mostrar que ela tem também importantes aliados e pesados aliados também para ajudá-la em caso de algum confronto em relação a Taiwan. Mas isso daí sempre aconteceu, não é novidade. Agora, a novidade é que o novo presidente Yoon Suk-yeol, não sei se eu pronunciei direito aqui, o novo presidente da Coreia do Sul, está mostrando cada vez mais vontade, junto com o Joe Biden, de retalhar. Ou seja, cada vez que você mandar um míssil, eu vou mandar outro míssil também, que, graças a Deus, não atingindo ninguém, não é isso, foi um míssil superfície, mas só para dizer que é óbvio que a Coreia do Sul nunca esteve sozinha, mas mostrar que vamos continuar com os treinamentos aqui, cada vez que você mandar um míssil, eu mando de volta. Então, Paula, vamos combinar. O mundo nunca esteve tão perigoso. Desde a queda do Muro de Berlim, parece que nós estamos voltando numa periculosidade mundial com a guerra Rússia-Ucrânia, com as duas Coreias aí, com a China, com a vontade da China de anexar Taiwan. O mundo nunca esteve tão perigoso e economicamente
isso acaba afetando não os mercados no dia a dia, porque no final das contas o que afeta o mercado no dia a dia é aquilo que sai, é um CAGED, é um Jeremy Powell falando que vai mexer na taxa de juros, mas, como se diz a criançada hoje em dia, né, a chapa está esquentando, o negócio não está bonito, e desde 1989, quando caiu o Muro de Berlim, eu nunca vi o mundo tão perigoso como nós estamos vendo agora, com essas potências querendo se projetar para o mundo. Não está bacana, não está bacana. Ninguém está dizendo que teremos uma guerra, mas a gente sabe, uma guerra dificilmente ela começa com, olha, eu vou declarar guerra a você. É sempre, como a gente diz, é um miscalculation. É um barco que você abateu errado, é um avião que caiu, é alguém que está mandando armas para a Ucrânia e a Rússia resolve abater, e isso acaba escalando, então eu abato o outro lado. Veja como aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então você tem que tomar cuidado que é nesses momentos que um cálculo errado pode extrapolar e virar um conflito militar mais pesado. Paulo. Professor, Débora aqui falando agora, você falou sobre o massacre da Praça lá da Paz Celestial na China, né, que completou 33 anos nesse último sábado. Eu gostaria de saber quais as principais mudanças na economia chinesa após esse evento. O governo chinês passou a autorizar companhias estatais com propostas de incentivo ao investimento, o que favoreceu muito, né, no Brasil com as exportações, principalmente de minério de ferro. No entanto, desde 2008, o PCC passou a tentar mudar essas orientações aí, priorizando o consumo no país. O que beneficia, claro, o nosso agronegócio. O que afetou a economia chinesa e os impactos para o Brasil até hoje, né? O que mudou e o que aconteceu diante de tudo isso? Veja, ótima pergunta. Vamos lá para trás, né? Porque quando o Mao Tse-tung morreu em 1976, depois em 1976 a 79, quem dominava a China era a Gangue dos Quatro, liderada pela esposa do Mao Tse-tung. Quando entrou Deng Xiaoping em 1979, ele falou, olha, eu vou querer colocar meritocracia aos poucos. O quê? O que é o comunismo? O comunismo eu te dou isso de input, quero isso de output. Se você produzir mais ou menos, olha que viagem. Porque se na nossa família nós pensamos diferente, imagina pensar um país inteiro tendo o mesmo pensamento. Isso só com ditadura mesmo, com comunismo, achar que vai dar certo. Só que, obviamente, a hora que você percebe que se você produzir mais ou menos, você vai ganhar a mesma coisa, isso acaba trazendo outros problemas que falam, eu não vou produzir, etc. e tal. Então, Deng Xiaoping falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reforma incremental. O que é reforma incremental? Eu dou isso de input, quero isso de output, e o que vocês produzirem acima do que o governo está pedindo é de vocês. Pode deixar o mercado trabalhar. Opa, agora está valendo a intenção. Quer dizer que se eu produzir mais, a minha produtividade aumentar, ou se eu produzir mais do que o governo está pedindo, é meu, é teu, você pode vender no mercado, que nós estamos desenvolvendo o mercado, o capitalismo de Estado. Isso foi lá em 1979. Só que quando você tem uma economia, estou falando de 1979 e 89, que tem características comunistas, com características capitalistas, a corrupção fica rampante. Ou seja, se eu sou do órgão do planejamento central, o que eu falo para a Débora? Débora, eu te dou um pouquinho mais de input, e se você produzir um pouquinho a mais, 50-50 é nosso. Esse foi o início do problema das manifestações em maio, ou seja, começaram a reclamar da corrupção e da inflação. Depois evoluiu para a democracia, óbvio, eu quero democracia, etc. E aí Deng Xiaoping, naquela conversa, etc., vamos voltar com o maoísmo. Não, pelo amor de Deus, maoísmo não dá certo, a nossa economia finalmente está crescendo, vamos mudar. E tivemos aquela cena horrorosa do tanque, passaram o tanque, etc. e tal. Mas o que mudou? O interesse de Deng Xiaoping naquela época era ajudar a população rural. Zero de problema de ajudar a população rural ou ajudar a população urbana. Só que se você vai na parte da história, quem era o líder do partido geral, do Partido Comunista Chinês de Xangai? Jiang Zemin. O Jiang Zemin era considerado o pai das estatais. A mesma manifestação que você tinha em Beijing, você tinha em Xangai também. Só que Jiang Zemin conseguiu
reverter a situação em Xangai e botar os estudantes de volta para as escolas. Conseguindo isso, ele passou a ser o próximo presidente e o líder do Partido Comunista Chinês a partir de 1990, 1991, junto com o Zhu Rongji. Mas o que isso quer dizer? Significa que, ao invés de eu privilegiar a zona rural, eles começaram a privilegiar a zona urbana. Só que na zona rural você tinha 75% da população. Na zona urbana você tinha 25% da população. Então você começou a privilegiar a produção ao invés do consumo. Ou seja, o chinês consome, eu sempre brinco, o chinês consome muito, mas ele produz muito ao quadrado. Aí, a partir de 1992, que a China começou a se tornar um país muito mais investment oriented, muito mais para investimento, muito mais para produção, para atender o mercado externo do que o mercado doméstico. E isso, obviamente, acabou ajudando o Brasil, já que você é export e investment oriented, você precisa de aço, você precisa de minério de ferro. E o Brasil se beneficiou, a Vale se beneficiou, as empresas de aço acabaram se beneficiando, até que o Wen Jiabao, quando já em 2008, falou, olha, a economia chinesa é unstable, uncoordinated and unsustainable. Ou seja, ela é descoordenada, insustentável e desbalanceada. Não adianta querer continuar investindo aqui, ou eles mesmos investindo, não é um investimento direto estrangeiro, é dinheiro do chinês mesmo, porque isso daqui acaba se colocando dinheiro bom em cima de projetos que não valem, só para garantir atenção social. Vamos mudar. Vamos ligar o outro motor da economia. Qual o motor da economia? Vamos aumentar o consumo. Não, mas como é que eu vou aumentar o consumo? Aumentando a renda do trabalhador chinês. Por isso que a gente sempre fala, aqueles empresários que são intensivos em mão de obra e buscam o outsourcing na China, já passou o tempo. Agora é questão de começar a paquerar Bangladesh e Vietnã. Se você procurar mão de obra barata, visa a produtividade do trabalhador. Desde que entrou Xi Jinping, a mão de obra está ficando cada vez mais cara. Bom, mas aí você pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Cada vez que aumenta o salário do chinês e ele pratica cada vez mais a urbanização, trazendo aquelas castas da zona rural para a zona urbana, porque uma vez você é cidadão da zona urbana, você tem vários acessos acesso à previdência, acesso ao social, assistência social, etc. O que significa isso? Ora, mais dinheiro para o chinês significa que na pirâmide de Maslow ele vai consumir mais. Consumir mais o quê? Alimentos. Quem que produz alimento? Nós. Então, de novo, ponto positivo para o Brasil, para o agronegócio e para os frigoríficos. E isso também levando em consideração que a China foi acometida pela swine flu, a febre suína. E o Partido Comunista Chinês, vendo o problema que eles tiveram de dizimar 350 milhões de cabeças de porcos, falou, olha, então o porco não pode ser mais criado dessa forma rudimentar, ele precisa comer ração. Um decreto que soltaram lá. Ora, a ração vai o quê? Soja, milho e trigo. Ponto positivo de novo para o Brasil. É por isso que, ao analisar a história, você vê, não é questão de, olha, é um fato histórico, mas a geopolítica, a política e como os outros países se comportam, afeta o preço dos nossos ativos. Então você fala, não me interessa o que está acontecendo lá, não me interessa o que aconteceu há 33 anos atrás, não me interessa sim. Aquele que analisou sabia que o agronegócio iria dar uma pancada. Aquele que analisou a febre suína em 2020, etc., 2018, 2019, sabia que o frigorífico ia dar uma pancada. Sabia que o aço seria uma boa. Sabia que o minério de ferro seria uma boa, dado que eles são completamente investment oriented. É aquela coisa que a gente sempre fala. Nós não estamos analisando a história pela história, mas a gente quer analisar a história, principalmente quando a história ainda surte efeitos até hoje na economia chinesa e, por consequente, no Brasil também. Então, por isso que é interessante a gente entender essas partes, essas nuances do massacre, do que aconteceu com a Coreia, etc., para ver que, no final das contas, a pegada é o que investir, o que acontece. A geopolítica importa e importa muito. A gente precisa tomar cuidado para não ficar só naqueles dados que saem no curto prazo, que a gente acaba perdendo
Não o bonde, né? Mas o avião supersônico da história, gente. Me conta uma coisa, nós temos hoje uma eleição na Inglaterra, a possibilidade do Boris Johnson não ficar. O que está pegando ali, Dumas? É a atitude política ou é o cenário político-econômico? Porque ele é bem desastrado, né, na atitude. Mais do que eu, Dumas. Ele é bem desastrado até pelo modo de pentear o cabelo, né? Exatamente. É isso que a gente queria falar, né? Era isso que eu tinha vontade de falar. É o jeito do cabelo dele. Isso. Mas o que começou a perder, vamos combinar aqui, o que começou a perder é ele pedir para que a turma ficasse lockdown enquanto ele dava festas no Downing Street. Então, o inglês não tem essas coisas, não, deixa passar, você vai passear de motocicleta, etc. Não, sem capacete. Sem capacete, isso é um parlamentarismo. Parlamentarismo você sobe e cai rapidamente. E fora, que é óbvio, no final das contas, o que mexe também é a economia. Você estava no Brexit, falta mão de obra. Falta mão de obra, você está com uma inflação de 8%, por causa de um choque de oferta e choque de demanda. Sobe taxa de juros, você está indo lá na frente, provavelmente, no maior desemprego. Então, isso também afeta. Os britânicos fizeram tanto o Brexit, que Cameron, no final das contas, falou, tá bom, vamos fazer o referendo. Não deveria ter feito isso. Falou, tá, vamos fazer o referendo. Vamos sair da União Europeia, cara. Você quer sair da União Europeia por quê? No final das contas, tudo mantém-se como está. Porque no momento que você sai e faz o Brexit, é aquela coisa, toma independente. Não é estar independente. É óbvio que a União Europeia não gostaria que o Reino Unido saísse. E não está deixando ele sair, que os contratos, os acordos comerciais, não são tão simples assim, a ponto de tentar incentivar outros países. Vai que a Marine Le Pen uma hora ganha, ela também vai querer fazer o Frexit. Então você destrói aquela União Europeia que justamente era o interesse do Winston Churchill no speech dele de 1941. Falou, olha, gente, a Primeira Guerra Mundial começou com França e Alemanha. A Segunda Guerra Mundial começou com França e Alemanha. Isso em 1944, 41, 44. Para nós tentarmos evitar uma Terceira Guerra Mundial, pensando em 1944, foi o que ele falou. Okay. A única maneira da gente ficar é mais junto, fazer United States of Europe. Pronto, aí veio o Tratado do Aço e do Carvão. Começou a constituir a Comunidade Europeia em 1957, o Tratado de Roma. A União Europeia, ela é um processo político. Se alguém acha que a zona do euro é um projeto econômico, que tem alguma razão econômica, está completamente equivocado. São áreas econômicas, não é uma área monetária ótima, você não arranja emprego. Bom, mas volta para o Brexit. Ao sair, o que acontece? Você tem falta de mão de obra e principalmente aqueles bancos que trabalhavam na London City, o que eles vão fazer? Você não tem mais um passaporte. Você vai ter que migrar para algum dos 27 países restantes da União Europeia, porque uma vez você está dentro da União Europeia, um banco dentro desses 27 países pode atender todos os outros. Então, por isso que você tem um nível de desemprego maior na City de Londres. Muitas matrizes acabam saindo de lá e gerando desemprego. E isso acaba batendo no Boris Johnson. Então, acho muito difícil ele ser reeleito, se é que isso pode acontecer. Ele fez uma coisa, foi um bom prefeito, mas é difícil. Até poderia, mas acredita-se que ele permanece, mas ele não poderia, durante um ano, sofrer nenhum tipo de crítica, enfim. Existe toda uma sistemática ali de permanência dele. Você estava falando do Churchill e hoje também nós temos o início da Cúpula das Américas. Tem algum significado, Dumas, a Cúpula das Américas hoje? Não, como é que você vê isso aí? Veja, é uma coisa para desfilar, para shaking hands, mas não, é muito mais também o encontro de Davos, que você acaba se encontrando. Eu não acho que a Cúpula da América você vai decidir alguma coisa.
É simplesmente um ver, ser visto, e aquela coisa que todo mundo executivo deve fazer na festa. Ver, ser visto e sair antes do final. Então, não tem nenhum impacto na economia essa cúpula das Américas. Porque acordos já foram fechados ali nas primeiras reuniões, eu me lembro disso, havia sempre muita expectativa, né, Du? Mas isso está completamente... esvaziado. Esvaziado, esse é o termo. Esvaziado. Eu não vejo, imagina, eu não vejo isso, principalmente com... Veja, o polo de preocupação do mundo, veja, Estados Unidos, etc., o polo da preocupação, onde está a mente, os corações, por um lado bom, por um lado ruim, o concern, o receio, está numa parte na Europa e na Ásia. Ou seja, você quer falar agora quem é o presidente o problema que está acontecendo na Colômbia, o problema que está acontecendo no Peru, Brasil, veja, o Brasil está um pouco se interessando. Eu estou no meio de uma eleição aqui. O que me interessa essas coisas? Então, é uma coisa, um evento, não deveria ser esvaziado, obviamente, mas é um evento completamente esvaziado atualmente. Inclusive, o Bolsonaro acho que acabou indo ali para não pegar mal pela questão do Biden, né? Ter feito uma certa pressão ali. Bom, vamos tentar estreitar novamente nossos laços aqui. E acredito que ele está até indo meio que contrariado, mas só para realmente não ser mais criticado, pode ser assim, talvez dizendo, pelo fato, né? Porque o próprio Biden fez questão ali da presença do Bolsonaro. Vamos ver, né? Tentando estreitar ali um pouquinho mais dos laços, já que o Brasil, o Bolsonaro em si, não se posicionou efetivamente a favor, né, aí da Ucrânia, apesar dos votos na ONU terem sido a favor. Mas ele, como figura, chefe de executivo, se manteve mais neutro, né? E incomodou um pouquinho até o Biden. Acho que, na verdade, a liturgia do cargo. É a liturgia do cargo. Tanto é que, olha só que como na cabeça do Putin, Bolsonaro se posicionou sim, a falar que não. Ele acabou mandando um recado justamente que estava muito triste com as mortes ocorridas em Pernambuco ou na Bahia, não sei onde foi. Quer dizer, se o Putin manda um recado, ele não está preocupado com o que está acontecendo em Kiev, não está preocupado com o que está acontecendo no Luhansk, não está preocupado com o que está acontecendo na Bahia, no Jabotão dos Guararapes, é isso. Então é óbvio que na cabeça do Putin, Bolsonaro se posicionou. Está falando, não, eu fui neutro. Não, você não foi neutro. Você pode até achar que você foi neutro. Mas na cabeça do ditador Putin, ele não entendeu assim. Tanto é que ele mandou sinais de solidariedade. Gente, não precisa entender. A ONU. É verdade, mas a ONU não tinha outra coisa para você fazer. Você não é China, você não vai querer se posicionar dessa maneira. Então, que o Bolsonaro não gostaria de ir na cúpula das Américas, ora, gente, isso é óbvio. Ele não ia nem na cúpula da ONU, quando ele abriu e acusou os indígenas, etc. Veja, pode até ser verdade, é aquilo que a gente sempre fala, mas não é a seara, não é o ambiente para você lançar ataques aos outros. Vamos respeitar a liturgia do cargo. Mas ele fala o que quer, é o que eu sempre brinco aqui. A gente não fala o que quer nem para os nossos amigos, nem para os nossos cônjuges. Você não pode pegar o microfone na ONU e falar, vou falar o que eu quero porque eu sou assim. Não, você não pode. Existe, por isso que existe o termo diplomacia. Fala depois, deixa o segundo, terceiro, quarto escalão. Fala efetivamente o que você pensa. Você não. Não é assim que se faz um presidente. Não estou falando mal ou bem. Talvez ele tenha falado 100% que era tudo correto. Entendi, mas não é ele que tem que falar. Isso acaba atraindo olhares de satisfação. E é que a gente sempre fala, todo mundo quer ver você escorregar numa casca de banana para ser capa da Times, para ser capa da Economist. Olha o que ele falou. É a curiosidade mórbida. Você fala tudo certinho, pega um segundo de atenção, escorregou alguma coisinha, pronto, é atenção no mundo inteiro. Não é isso que eu quero, estar no ringue do MMA. Não é isso que eu quero. Então, falando em publicações, Dumas, eu li um artigo na The Economist falando da recessão americana
que vai até 2024. Um artigo bem interessante. Eu não sei se chega até 24. Será que nós vamos com recessão americana até 24, Dumas? Veja, a recessão não começou. Porque quando a gente fala, olha, mas o PIB caiu 1,4% no primeiro tri. Não, precisa tomar cuidado aí. O produto interno bruto, é verdade, ele caiu. Mas aí a gente precisa destrinchar um pouco o frango, que nem eu brinco. Por quê? O que fez o PIB dar essa pancada para baixo aí foi o aumento de importações. As importações subiram 17,7%. E o que é importação? O que faz ela subir? Um câmbio. Puxa vida, o DXY, o câmbio apreciou do dólar. Depois, como os americanos estão com muita renda, eles acabam comprando mais no exterior. Então, isso não significa, ou seja, até o Biden falou, isso é meio misleading. Apesar do PIB cair, não foi subproduto de uma queda do consumo, não foi subproduto de uma queda do investimento, foi subproduto de um aumento da importação. Aumento da importação significa que a economia está girando superaquecida. Tanto é pela criação de empregos, porque se eu estou com renda, eu importo mais. E aí já pega o problema do Brasil. Se eu não vou ter consumo, não vou ter investimento, não vou ter gasto do governo, eu vou exportar. Sim, eu posso até exportar, mas se o mundo entrar num crescimento menor, eu vou vender para quem? Então, falar economia é muito difícil. Não é difícil, é só você parar e pensar um pouco. Por que você está importando muito? Ora, porque eu tenho dinheiro. Então, se você tem renda, você tem importação. Então, se fosse via consumo, aí falaria, olha, eles estão criando emprego, o nível de emprego dele está 3,5%, inflação a 8%, é diferente do Brasil. Lá é um choque de oferta junto com um choque de demanda, que é apenas um choque de oferta, choque de demanda. Ah, mas serviços cresceu. Gente, serviços cresceu porque a gente está louco para viajar. Acabamos de sair do lockdown. Então, não acho que esse aumento de 38%, já voltando aqui para o Brasil, esse aumento de 38% que ocorreu em serviços em março, vai continuar todos os 12 meses. Você não vai, você estava com consumo reprimido. Então, primeiro, segundo trimestre do Brasil é bom. Terceiro e quarto, eu vou pegar em cheio a política monetária contracionista e pegar um mundo que cresce menos. Então, qual é o motor do meu 747 que vai evoluir? Consumo vai ser difícil por causa do aumento da taxa de juros e a inflação rodando a 10%, 9,5%. Investimento, nós vimos uma formação bruta de capital, caindo, 7,3%. Quem vai querer investir com investimento e eu não sei quem é o próximo presidente? Gasto do governo, não tenho. Exportação, você quer exportar para quem? Para a Lua? Se o mundo está crescendo menos? Então você não tem motor no segundo semestre, o Brasil. E aí, por isso que muitos economistas, inclusive eu, modestamente me incluo aqui, o crescimento para esse ano é 1,2% e o ano que vem no Brasil é menor, porque eu vou pegar em cheio toda a política monetária contracionista e até agora eu não vi nenhum candidato, que a gente sempre fala aqui, preocupado com nenhuma retidão fiscal, nem de jure e nem de facto. Ô Dumas, queria aproveitar, né, a gente está falando dessas questões internacionais, principalmente, né, a pressão inflacionária, de todos esses problemas, tanto da guerra da Ucrânia, quanto também da questão da China. Hoje pela manhã a gente estava comentando aqui, né, que alguns especialistas eles já têm dito aí que a guerra na Ucrânia pode durar até mais de um ano, que a Rússia pode sofrer até ficar 20 anos aí isolada, né, por conta de todas as sanções, alguns profissionais aí, professores de relações internacionais. Eu vou aproveitar para fazer a pergunta que está aqui no nosso chat, inclusive, dando oportunidade. O Felipe, ele fala o seguinte, né, além de toda essa questão de problemas que a gente está vivendo hoje por conta dos reflexos desta guerra na Ucrânia, por conta do lockdown na Rússia, ele pergunta o seguinte, Dumas, você acredita que seja possível haver ainda uma invasão da China na ilha de Taiwan? E eu complemento perguntando se você acredita que seja possível mesmo a gente ver essa guerra aí entre Ucrânia e Rússia se estendendo aí há muitos anos. Dada a minha idade, a gente sempre começa pelo fim, né? Porque depois não vai lembrar da primeira pergunta. Eu repasso, mas não é idade não, Dumas. A Débora me conhece. Vou responder a última. Eu não tenho memória. Depois aí você me ajuda e fala qual foi a primeira mesmo.
A Débora ajuda. Veja, Eu também não tenho memória. A guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu vejo que isso vai demorar um bom tempo. Por quê? Putin não conseguiu nada do que ele queria. Ele queria desnazificar a Ucrânia. Sei lá o que diabo é isso. Depois ele desistiu. Depois ele falou, quero desmilitarizar a Ucrânia. Não conseguiu. Quero tirar o Volodymyr Zelensky. Não conseguiu. Então ele tem aquelas opções que nós comentamos aqui. Volta para casa e pega mais 150 mil soldados. Não, isso fica difícil. Bom, então vamos conquistar toda a parte leste, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Crimeia e Odessa e fecha completamente o acesso da Ucrânia ao Mar de Azov e ao Mar Negro. Tá, se ele fizer isso, obviamente que os ucranianos não vão deixar. Entraremos numa guerra de guerrilha. Então, qual é a saída honrosa? Não que ele mereça uma saída honrosa, mas sair de mãos abanando, não me parece que ele vai deixar isso barato. Então, você está num impasse. Eu não consigo pegar Kharkiv, não consigo pegar Kiev, então eu tiro o acesso. Olha a fome no mundo que isso vai trazer. Então, você tem consequências drásticas, dramáticas aí em relação à Rússia e à Ucrânia, que não vai acabar tão cedo. E mesmo que ele conquiste, como é que o Ocidente vai parar com as sanções? As sanções vão continuar. Não, a sanção vai diminuir. Não, muito pelo contrário. Daqui a 5 meses já estão acertados que a União Europeia vai comprar 2/3 a menos de petróleo e gás natural da Rússia. Ou seja, então a sanção está ficando cada vez mais pesada. Olha como eu lembrei, não estou tão velho assim. Taiwan. Taiwan. O que Taiwan? Veja, Taiwan nunca foi... quer dizer, nunca foi. Foi uma terra dos chineses em 1895, com a Guerra Sino-Japonesa, acabou ficando a terra do Japão. Em 1945, os japoneses perderam a Segunda Guerra Mundial, 45 a 49, ficou uma terra de ninguém. 49, Chiang Kai-shek perdeu a Revolução Nacionalista para o comunismo de Mao Tse-tung e fugiu e montou a República da China. Só que os chineses nunca admitiram isso. Então falou, Taiwan vai ser nossa, mais cedo ou mais tarde. Xi Jinping está duro nessa porta. Ele já endereçou todo o problema de Hong Kong. O parlamento de Hong Kong, 3/3, um inteiro, ou seja, os 2/3, que era para ser decidido pelos próprios hongkonguenses, Xi Jinping falou, tá bom, vocês decidem, mas desde que eu faça um short list de quem pode ser os parlamentares dos 2/3. E um terço restante quem decide sou eu mesmo. No final das contas, Hong Kong já está completamente na mão da China. O Exército de Libertação do Povo entra e sai à vontade de Hong Kong. Agora, Taiwan precisa pensar o seguinte, Xi Jinping, apesar de ele querer anexar Taiwan, ele está vendo o que está acontecendo com as sanções que estão ocorrendo na Rússia. É óbvio que, de alguma maneira, o Ocidente vai colocar sanção na China. Então, aí pelo lado, mas você acha que dá para colocar sanção na China? Não dá para colocar sanção na China? Bom, se você não colocar sanção na China, você deixa o Xi Jinping trabalhar como ele quer. Se você coloca sanção na China, é um hecatombe na economia mundial. Como é que a gente fica? Os Estados Unidos vai entrar na guerra. Bom, se os Estados Unidos entrar na guerra, como o Biden inadvertidamente falou que entraria, ele não falou isso, ele falou business as usual, continua tudo como está. Tanto é que a Casa Branca logo falou. O que ele quis dizer é que vai continuar a vender armamento. Agora, ajudar a ter guerra realmente, China versus Estados Unidos, é isso que está no radar? Então, na minha opinião, parece que o sonho de anexar Taiwan não foi esquecido, talvez postergado, porque fazer isso nos próximos 3 ou 4 anos é um pouco complicado. Mas os próximos 10 anos, de novo, eu não tenho um telefone vermelho com Xi Jinping, mas nos próximos 10 anos é bem provável que isso esteja nos planos da China. E aí fica o lado da pegada econômica. Por que nós não estamos desenvolvendo outros fornecedores que não sejam aqueles localizados em Taiwan e na China? A gente precisa desenvolver outros fornecedores. Caso ele resolva invadir de fato Taiwan e essas sanções forem impostas, como é que eu vou produzir meu carro? Aí fala, puxa vida, entrou numa guerra. Ele está dando todos os sinais que ele vai invadir. Se ele está dando todos os sinais que ele vai invadir, o Ocidente vai colocar alguma sanção. E a minha empresa, vamos pensar, vai ficar realmente dependendo dessa guerra, de acontecer alguma coisa, e aí fala, puxa, não esperava essa guerra. Ele está falando quase semanalmente sobre Taiwan. Então é questão das empresas já começarem
a olhar outros lados. Por exemplo, é uma deglobalização? Não. Mas, ao invés de ser uma coisa offshore, nearshore, começar a pensar em coisas mais próximas do teu país. Ou onshore, não fazer tudo em casa, porque aí você estaria profanando as vantagens comparativas. Mas pensar em outros fornecedores. E desenvolver fornecedor não é rápido, demora um ano e meio. Até ele entender a peça, o que você quer. Veja, tem outros países aí que têm mais vantagens comparativas em relação à intensividade de mão de obra do que a China atualmente. Mas eu preciso de semicondutor. É só lá, não tem os Estados Unidos, mas vai ficar mais caro. Bom, isso é óbvio. Segurança custa caro mesmo. Seguro de vida custa caro. Seguro de carro custa caro. Vou fazer hedge cambial? Gente, quanto mais volátil está o câmbio, mais caro é. Quanto mais arriscado você está numa situação geopolítica, mais complicado para você administrar uma empresa. Então, CFOs, vamos pensar aqui que ficar dependendo 100% de China e Taiwan, com essa chapa esquentando em cima de Taiwan, anexação e no polo, fica meio complicado, né? Dumas, falando em mão de obra, hoje nós tivemos aí a divulgação dos dados do CAGED, e até onde eu pude observar, eu não sei se você deu uma olhadinha nos números, nós estamos em desaquecimento, né? Nós tivemos no ano passado 894 mil vagas formais, e acabando em abril, e agora foram 770. Houve uma certa desaceleração na criação de vagas, é isso? É que normal, se você pegar, comparar... Sim, o que você estava esperando o que ia acontecer foi um pouquinho acima. A gente esperava 170 mil vagas, vieram 196 mil mensalmente. Só que, de novo, eu concordo com você, Salete, pelo seguinte: a maior parte de criação de empregos foi em serviços. Serviços não vai ser sustentável do jeito que está. Você está doido para viajar. Então, por exemplo, qual parte de serviço que criou mais emprego? Você vai ver, serviços prestados à família, balada, cabeleireiro, etc. Transporte de carga, transporte rodoviário, transporte aéreo. Veja, o pessoal está doido para querer viajar. Mas achar que vai continuar subindo 38%, como subiu serviços às famílias, e 18% serviços ao transporte, todo mês, em 12 meses, é acreditar demais. Não vai continuar assim. E outra, em que pese que você esteja criando emprego, ok, isso daqui é uma coisa boa, mas a renda do trabalhador brasileiro caiu 11%. Eu estou contratando, mas eu estou pagando menos. Então é melhor do que não ganhar nada, mas eu estou pagando menos. Sim. Além de pagar menos, o salário dele está ganhando menos, eu tenho a inflação que está comendo o meu salário, que já é menor. Ninguém está desprezando, mas tem que ver pelo lado completo. Claro, o mercado olha, muita gente acaba fazendo uma análise de helicóptero. Falou, foi uma coisa boa, vamos bombar a bolsa. Não, pera um pouquinho, vamos destrinchar o frango aqui. Não foi tão bom assim. Foi bom, ok, mas o que pegou foi serviços, não foi indústria. Mas serviços é bom, serviço é bom. Estava com o consumo represado. Oi. Queda no mercado de trabalho agro. Quebra da soja. Quebra da Quebrou soja? A safra da soja. Quebrou a quebra. Teve uma quebra na produção da soja. Então, isso afetou. Agora, serviço é muito complicado, porque nós estamos observando uma inflação resistente, né, no setor de serviços. Ok, serviço normalmente pega um nível de renda médio alto, principalmente restaurantes, esse turismo mesmo ao qual você se referiu, e é um dos setores que os pesquisadores consideram de maior dificuldade para baixar preço. Serviço é difícil você ter um impacto na redução de inflação. Por quê, Dumas? Serviço pegou 2 dígitos, não anda. É como fica você ali. Colocou. Sempre quando a gente pega alguma coisa, a gente faz pelo outlier.
como você bem colocou, quem consome serviço é a renda média alta. Renda média alta, 1%, 2% de aumento, não chega a impactar como aquele que ganha de 1 a 8 ou 10 salários mínimos. Esse 1 ou 2% de aumento, ele simplesmente para de consumir teu produto. Então, serviço, a gente sempre brinca, fala, olha, aumenta o salário do cara, a inflação de um cara rico, ou de um cara que ganha até 20 ou 30 salários mínimos. Dificilmente ele vai cortar alguma coisa, principalmente serviços. Então, o serviço ela tem uma resistência à queda do que os produtos básicos. Os produtos básicos que eu digo, não é básico, a gente come também, toda a classe come e usa energia. Só que serviços não faz, que nem você colocou, serviços não faz parte da classe menos abastada, porque ela não sobra dinheiro para fazer esse serviço, para comer fora, para viajar. Então, o que acontece? Quando você está numa cesta de bens, que é justamente composta do mais pobre, essa inflação diminui a renda do trabalhador mais rápido, e quando diminui a renda do trabalhador mais rápido, é mais fácil, com uma taxa de juros mais alta, eu fazer com que o preço caia. O cara simplesmente não consome. Agora, se uma passagem aérea custar 10%, acho muito difícil alguém de uma classe média alta, desistir de viajar. Por causa de 10%. Eu corto do outro lado. É por isso que um dos motivos, já indo além, fala, vamos fazer reforma tributária. Ora, se tribute mais serviços, porque quem ganha mais é quem usa mais serviços, tributa menos a parte de alimento e energia. Isso seria uma menor regressividade da política tributária. É um benefício não repassado ao prestador de serviço, a manicure, a cabeleireira. Isso me chama muito a atenção, porque cada vez que eu uso um serviço, eu estou sempre ali perguntando, a gente tem mania de perguntar, se você for aumentar, entrevistar, né? Jornalista, a gente fica entrevistando a manicure, eu sou dessa. Entrevisto a manicure, quero saber da família, Verdade. E não se percebe... E professor, então? Nossa, minha mãe é professora, sei bem. Pois é, e a escola tem um reajuste absurdo e não existe nenhuma possibilidade de uma reversão de ciclo, né? O que é mais assustador, sem dúvida. Mas alguma novidade para você nesse CAGED de hoje, Dumas? Não, eu acho que cresceu, etc. Tal. Então, muita gente olha o copo meio cheio, meio vazio. Eu gosto de olhar muito mais aquelas coisas que a gente não está percebendo. Ou seja, o que me assusta um pouco é que foi justamente serviços, que era esperado, mas isso não é bom, porque isso não é sustentável. Eu não vou continuar crescendo, eu não vou para a Disney 3 vezes, eu não vou para o Beto Carreiro 4, 3 vezes. Existia aquele consumo represado que todo mundo começou a ir, mas daqui a pouco se acomoda. Como eu falei, não vai crescer mais 40%, meu Deus. Não vai crescer. Por isso que o segundo semestre tende a ser pior do que o primeiro semestre. E outra, nesse semestre nós liberamos o 13º e o Fundo de Garantia para Aposentados e Pensionistas. Então você tem uma pancadinha aí. Além do consumo represado que voltou, você tem uma renda adicional para eles. Isso não vai acontecer no segundo semestre. Então, vamos aproveitar a viagem enquanto ela dura. Mas o segundo semestre não vai ser assim. Vamos aproveitar, porque o segundo semestre... Começa mês que vem, né? Promete. Não, começa agora, já estamos, verdade, já estamos em junho, olha eu, verdade. Até esqueci que já estava na metade do ano, gente. Já. Esse ano voou aí pra mim, não sei se foi essa guerra aí que a gente ficou nessa cobertura intensa, eu nem vi passar, pra falar a verdade. Já estamos no mês 6. Dumas, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo. Passamos do horário, peço até desculpas aí se atrapalhamos a sua agenda, mas é que, você sabe, né, Dumas, o papo com o Dumas rende, gente. A gente queria ficar aqui horas falando com ele. Aquele papo que vai passando, a gente nem vê vê passar, verdade. Dumas, obrigada, viu? Mais uma vez, sempre um prazer falar com você. Obrigada, Dumas. Prazer, não esqueci de nenhuma pergunta, né? Obrigado. Não. Tá melhor que eu. Beijos. Obrigada. Débora que sabe. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.